Feliz sábado a todos. Vamos então começar nosso estudo de Provérbios, capítulo 1, os versos 10. Provérbios, capítulo 1, versos 10 em diante. Oremos antes de começarmos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos nos colocando à Tua disposição, Senhor, na Tua escola, na escola da Tua Palavra, para aprendermos de Ti. Dedicarmos esse tempo a ouvirmos a Tua voz. Por favor, pedimos que o Teu Espírito seja o nosso professor. Fala aos nossos corações e ensina-nos qual o Teu querer. Guia-nos, agora pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 1, verso 10. Nós lemos assim: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Verso 12, traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros como os que descem à cova. Verso 13, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Verso 14, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Verso 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Verso 16, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. 17. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Verso 18. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Verso 19. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então, queridos, vejamos só, no verso 10, Deus aqui falando para nós, filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. O que é um pecador? Pecador, quem comete pecado, o que é o pecado? Para sabermos o que é um pecador. 1 João capítulo 3, verso 4. Nesse verso nós podemos entender qual a característica principal desse grupo de pessoas que aqui descreve, que faz esse tipo de coisa. 1 João capítulo 3, verso 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja só, o pecado é a transgressão da lei, segundo 1 João 3,4. Conforme o texto de 1 João 3,4. Esta é a definição bíblica de pecado. Então, um pecador é um transgressor da lei de Deus. Se os transgressores da lei de Deus, voltando lá para Provérbios 1:10, se os transgressores da lei de Deus procuram te atrair com agrados, não aceites. A palavra aqui, no original, para atrair, ela significa seduzir. Tem outras versões que falam exatamente isso, querem te seduzir. E a mesma palavra utilizada no contexto em que Dalila seduziu Sansão e o convenceu a dizer qual era o segredo da sua força. Então ela fez isso depois de várias tentativas, e aí ele caiu. Então ela usou o do quê? De suavidade na voz, usou da sua beleza, de
ela agiu de uma maneira enganosa. Não era o que estava no coração dela, não era um amor verdadeiro, mas era o quê? Um interesse egoísta. Então, seduzir os pecadores, os transgressores da lei de Deus podem ter uma aparência de amigos, uma aparência de quererem o nosso bem, dizendo, olha, vamos ter todos uma só bolsa. Vejam só que interessante isso quando fala no verso 14. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Quando nós vemos o princípio do amor de Deus que foi revelado na igreja primitiva, ou seja, no início da igreja cristã, depois que Jesus morreu, ressuscitou e abençoou a sua igreja ali no começo, e no livro de Atos nós podemos ver exatamente isso. Atos capítulo 2, o verso 42. Vamos ler do 42 até o 47. Atos 2, 42 a 47. Vemos assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, isso eram mais do que 3.000 pessoas que tinham se unido. Talvez eles tinham grupos diferentes, não sabemos exatamente, mas o grupo da igreja, o corpo da igreja em si, eles perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, estarem juntos. E no partir do pão, as refeições deles eram feitas juntas, e nas orações. Então, oravam juntos, comiam juntos, participavam de cultos juntos, participavam de tempo juntos, eram sociáveis, tinham uma vida social, um intercâmbio social bem importante aqui. E eles ficavam firmes, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja só que interessante. Então, os apóstolos, eles pregavam a palavra de Deus e eles estavam ali unidos nesta doutrina, na verdade. E o verso 43, Atos 2, 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E o verso 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Conforme cada um precisava, era necessário, aí eles repartiam. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vejam só, eles tinham tudo em comum, conforme diz o final ali do verso 44, Atos 2, 44. Tinham tudo em comum. E lá em Provérbios 1 nós vemos algo semelhante, tenhamos uma só bolsa, ou seja, nós vamos partilhar, ter tudo em comum. Espera aí. Esses aqui em Atos 2 estavam guardando a lei de Deus, estavam perseverando na doutrina. Como Jesus disse em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, o verso 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vejam só, Jesus disse que nós devemos ensinar tudo o que ele mandou. O que Jesus mandou, os mandamentos de Jesus, as suas palavras. E essa é a doutrina de Cristo, as suas palavras, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E quando nós começamos a ver o propósito de Deus nessas verdades, é nos ensinar o quê? O verdadeiro amor. Jesus mesmo disse, vamos lá para João capítulo 13. Jesus ele explica
Capítulo 13, capítulo 14. No capítulo 13, nós vamos ler assim, o verso 34. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós que também... que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então esse é o mandamento que Jesus está nos dando. É um novo porque os discípulos não haviam entendido. Então ele deu um novo mandamento porque ele mostrou como que era para amar. O amor que os discípulos tinham estava muito errado. Então ele deu um novo exemplo, um novo ensinamento, uma nova demonstração do princípio do amor, que é o mesmo. Não mudou, o amor de Deus não mudou. Malaquias 3,6 diz que Deus não muda, por isso que nós não somos consumidos. Deus é amor, 1 João 4,8. Se Deus é amor e ele não muda, então Deus sempre foi amor e sempre será amor. Por isso que nós não somos destruídos e consumidos. Se Deus fosse um pouquinho egoísta, a gente já nem existia. Essa é a realidade. Mas Deus é amor. E aí, em João 14 agora, vejam só, o verso 15. João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus está dizendo que se nós amamos Ele, nós vamos guardar os seus mandamentos. Nesse contexto que, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Deus ele nos ensina. Como nós podemos também ler aqui em João, capítulo 16. João capítulo 16. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Se nós queremos saber qual a vontade de Deus, a doutrina de Deus, a verdadeira doutrina, precisamos do Espírito Santo. E é quando nós voltamos agora lá para Provérbios, então. Antes de voltar para Provérbios, nós vimos os pecadores que transgridem a lei de Deus. Tudo bem. E quem cumpre a lei de Deus? O que faz? O que aparece? Romanos, capítulo 13, vai nos dizer exatamente o oposto. Qual é a situação daqueles que cumprem a lei de Deus? Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, o verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei. Então, os transgressores da lei de Deus são aqueles que não amam. Mas os cumpridores da lei de Deus são aqueles que amam. Então, quando nós vamos para Provérbios 1, 10 que nós vimos lá, filho meu, se os pecadores, ou seja, se os transgressores da lei de Deus, se aqueles que não amam, procuram te seduzir com agrados não aceites. Como que os pecadores conseguem ter alguém ao seu lado? Por agrados, presentes, coisas que são dadas não por amor, por interesse. Ações, palavras bonitas, ajudas, ele ajuda com dinheiro, com o tempo, com várias coisas. Mas essa ajuda, se ela não vem no coração, se não é por amor, é por interesse, se não ama, já está ali no caminho errado. Tá. Vejam só, então começa por aí. Alguém que não tem amor. Deus é amor. Se alguém não está conectado com Deus, o amor que ela tem vai se diminuindo. Não é verdadeiro. E ao longo das gerações, muitas vezes. Não é tanto naquela geração, mas se alguém não está conectado com Deus. Então, se nós queremos ter
amor de verdade, precisamos estar conectados com Deus, porque Ele é amor. E devemos obedecer a sua lei, porque a lei, o cumprimento da lei é o amor. Então, se alguém falar contra a lei de Deus, está ensinando a transgredir, a quebrar ou a não respeitar a lei de Deus, ele está ensinando exatamente esse caminho. Quem segue nesse caminho contra a lei de Deus é o que a gente já leu aqui. Olha as consequências finais. Muitas vezes nós não percebemos qual é o resultado desse caminho. Mas vejam só, o verso 11. Se disserem, vem conosco a tocaias. Tocaias é um esconderijo para você, digamos, assaltar, ou para você, uma emboscada. Um local esconderijo, um local secreto, que fica ali de emboscada, esperando alguém para atacar, para roubar, para fazer alguma coisa. Então essa é uma tocaia, uma toquinha ali escondida. Você diz, venha conosco a tocaias de sangue. Quem não tem amor, tem o quê? Desejo de sangue, de matar, de derramar sangue. É algo forte, ele está dizendo a consequência final, muitas vezes isso não aparece na hora, mas deixa o tempo. Mesma coisa quando Satanás começou a transgredir a lei de Deus, os anjos não percebiam aonde isso ia levar. E aí deixa o tempo passar e aquilo se desenvolver, aquele princípio do egoísmo, e olha o que Satanás fez e faz. Quanto sangue derramado, quanta crueldade, violência. Então veja só. Se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, a emboscadas de sangue. Embosquemos o inocente sem motivo. Veja só que interessante isso. E nós temos aqui um provérbio, provérbio 11, verso 6. Um outro provérbio. Então veja só, Provérbios 11, verso 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então os iníquos estão querendo apanhar os outros, fazer mal para os outros. Mas quem que vai nos livrar dessa maldade? A justiça. Vamos agora um pouquinho para frente para Jeremias. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, o verso 6. 5 e 6, na verdade. Jeremias 23, versos 5 e 6. Nós lemos assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, levantarei a Davi um renovo justo, ou seja, alguém que viria dele. Um renovo, um novo ramo. E Jesus é chamado, como nós vimos no início de Provérbios, filho de Davi. Ele é o descendente de Davi. O prometido, é esse prometido. Então vejam só, ele reinará, sendo rei. O primeiro, ele é justo, renovo justo. Segundo, sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Então é poderoso, é rei, é autoridade e é sábio. Ele agirá sabiamente. E praticará o juízo e a justiça na terra. Todas essas características, o verso 6, nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor, justiça nossa. Essa palavra do Senhor é Jeová. Jesus é a nossa justiça. Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ser a nossa justiça e pagar o preço de todos os pecados, de todos os seres humanos. Então vejam só, o Senhor justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Então, Provérbios que nós lemos, 11, o verso 6, a justiça dos virtuosos os livrará,
Jesus nos livrará. Quem vai poder nos livrar de pessoas egoístas, mal intencionadas, que parecem ser algo e não são? No fundo tem o egoísmo, que é aquilo que vai, no final, é a sede por sangue, por derramar sangue, por crueldade, por violência. É somente Jesus que pode nos libertar. Vamos lá. Provérbios 16 agora, tem mais um verso. O verso 29. Provérbios 16, 29. Nós lemos assim, Provérbios 16, 29. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Por que eu estou usando esse verso? Porque a palavra ali para coage, no original, é muito semelhante àquela que foi utilizada antes. Se os pecadores quiserem te atrair ou te seduzir. Então é exatamente isso que fala lá no verso 10, de Provérbios 1, 10. Aqui Provérbios 16, 29. Essa palavra ali de coage é seduzir, tenta forçar, induzir de uma forma... Tenta obrigar que a pessoa faça aquilo por qualquer meio que seja. Seja por uma forma ou outra. E aí de quem que está falando? O violento. O homem violento coage o seu próximo. Então olha só. Se ele seduz, essa é a palavra ali também, essa é a ideia. O verso Provérbios 1:10, os pecadores procuram te atrair, é um paralelo também. Essa é a atitude, tenta forçar, você tem que fazer isso desse jeito, você não abre, não deixa livre para a pessoa escolher. É muito daquele jeito e não tem outro, é muito rígido, essa rigidez, e é violento. Então o pecado também leva à violência, é contrário à lei de Deus, à lei do amor. Seguindo agora, então, quando nós percebemos esse princípio, o verso 12 agora, Provérbios 1:12. Traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem à cova. Olha a maldade, a crueldade. Eles estão agindo como se fosse a morte. Então, olha só, como os que descem à sepultura. Que quando alguém desce na sepultura, o cemitério, é o que recebe os mortos. Okay? Então a linguagem simbólica é como se eles fossem a morte ali recebendo corpos, recebendo mortos. E em outros provérbios, é interessante, que fala que algumas coisas nunca se saciam. Nós fomos lá para Provérbios, lá no final, Provérbios capítulo 30... Capítulo 30, o verso 15 e 16, veja só. Provérbios 30, versos 15 e 16. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam. Agora as seguintes aqui. E com a 4ª nunca dizem basta. Verso 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem basta. E olha que interessante, então o que nunca diz basta também é a sepultura, que nunca se farta, nunca se sacia, nunca está suficiente. E aí quando você vê que os pecadores, os que transgridem a lei de Deus, eles nunca se fartam, nunca estão satisfeitos. Mesmo que eles pensem, vamos fazer isso, que nós vamos encontrar toda sorte de bens e preciosos, mas eles ficam nisso e nunca encontram, e ficam ali sempre e nunca estão satisfeitos, nunca estão contentes, e estão matando as pessoas como a morte, recebendo e destruindo, derramando sangue. É linguagem forte isso. Mas quando nós vamos entender que isso começa lá no coração, um princípio diferente, mesmo que a pessoa não saia matando os outros, no seu coração, se está aquele princípio do pecado, da transgressão da lei de Deus,
o resultado é esse, no final das contas. O resultado certo é este. Se fosse dado as oportunidades, o tempo, o poder a colocar nas condições, iria aparecer exatamente isso. Então, quando nós seguimos aqui, o verso 13, Provérbios 1:13, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos e nunca está satisfeito. Esse é o princípio do egoísmo, nunca se satisfaz. Verso 14, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Como nós já vimos, eles querem dizer que você vai encontrar o quê? Uma unidade, como os discípulos lá, em Atos 2:44 nós vimos. Mas encontrou aqui a unidade? Nunca se satisfaz, nunca está bem, nunca está satisfeito. E aqui eles dizem, não, nosso objetivo é que sejamos todos unidos. Mas se não está unido na obediência à lei de Deus, se não está unido na verdade, se está unido no erro, se está unido no pecado, se está unido na transgressão da lei de Deus, isso não vai funcionar. Vai ficar sempre um desassossego, a falta de algo, e nunca vai estar satisfeito, nunca vai dizer, está bem, nunca vai se fartar. Então é uma mentira isso. Teremos uma só bolsa, como se nós vamos ter tudo em comum. Os que são pecadores podem até falar em amor, em ter as coisas em comum, mas de verdade não é isso que acontece. É uma mentira. Percebam, é isso que está dizendo. Então eles estão seduzindo, enganando, dizendo, olha, você vai ter felicidade, você vai encontrar a unidade, uma paz. E não tem paz dentro deles, não há paz na transgressão da lei de Deus. Seguindo ali o verso 15. Filho meu, olha o conselho de Deus, não te ponhas a caminho com eles. Então não fique andando junto com eles, não fique fazendo as mesmas coisas do que eles, não fiquem nos mesmos ambientes, fazendo as coisas nos caminhos com eles, na companhia deles. Continuando o verso 15, Provérbios 1:15. Desvia o teu pé das suas veredas. Se eles estão indo por um caminho, você desvia, vai para outro. Não entra na mesma conversa, não fica fazendo as mesmas coisas, os mesmos divertimentos. Desvia. Faça diferente. É isso que Deus está dizendo. Diferente de quem? De quem não tem amor. De quem transgride a lei de Deus. De quem se coloca nessa questão. Nós já vamos entender um pouco melhor esse no verso final de hoje. O verso 16 agora. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Então vejam só. Seus pés correm para o mal. Então algo que atrai pessoas assim é o mal. Maldade. Tem prazer em falar da maldade. Em prazer em falar das coisas ruins que aconteceram, em ver as coisas ruins e corre para as coisas ruins, para o mal. Os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Isso é muito sério. Se nós contemplamos maldade, por exemplo, eu gostava de ver filmes de ação. E em filmes de ação, alguns deles tinham muito sangue, era tiros e violência e guerras e sangue. Se apressam a derramar sangue. E eu pensava, não estou derramando sangue, mas pelo contemplar, eu estava participando desse derramar de sangue, eu estava correndo para o mal, para ver o mal. E veja só, deixa eu pausar, marcado aqui em Provérbios 1, que a gente já vai voltar, Isaías capítulo 33. Veja só o que está escrito em Isaías 33. Nos versos 14 e 15. Isaías 33, 14 e 15. Nós lemos assim. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Só um detalhe aqui. Quem que é fogo consumidor está em Hebreus 12, 29. Então,
mais um... ir lá à frente em Hebreus 12, 29, depois a gente volta para Isaías, daí volta para Provérbios. Hebreus 12, 29, nós lemos assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. E aí quando pergunta ali, quem habitará com o fogo consumidor? Quem habitará com Deus? Essa é a pergunta. Verso 15. O que anda em justiça. Jesus é a nossa justiça, ou seja, andar em Cristo, nos passos de Cristo, fazendo o que ele fazia. Então, o que anda em justiça e o que fala com retidão, e o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, que no original é o suborno, todo o suborno, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Então, ver e ouvir sobre o mal, violência, derramamento de sangue, quem foge disso, fecha os ouvidos, fecha os olhos, tapa os ouvidos, é esse tipo de caráter, esse tipo de atitude que os habitantes do céu terão, aqueles que habitarão com Deus, as pessoas que vão morar com Deus têm essa característica. Elas evitam ver e, quando expostas, elas fecham as avenidas da alma, os olhos, a visão, a audição, e elas têm muito cuidado com o que elas expõem aos sentidos. Então, veja só. E quando a gente volta lá em Provérbios 1, 16, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Se eu contemplo essas coisas e aceito, e fico contemplando, e eu não fecho os olhos, eu não fujo, eu não me livro do que de ficar vendo isso, se eu não desvio o meu caminho, como diz lá, desvia o pé das suas veredas, então eu estou aceitando, estou me tornando cúmplice, culpado também. É como se eu estivesse derramando aquele sangue. Eu estou aprendendo uma forma de agir pelo contemplar. Pelo contemplar somos transformados. Então, pelo que nós vemos, isso vai transformando a nossa maneira de enxergar as coisas, de agir. Nossos pensamentos, os princípios do coração vão sendo alimentados de uma ou de outra forma. E o que nós devemos contemplar, gastar tempo? Devemos contemplar Cristo Jesus. E se nós fizermos isso, nós vamos ver que não fica sobrando muito tempo para ficar vendo filmes e outras coisas. Não. Mesmo os filmes melhores, a cena ruim que tem lá no meio, aquilo impacta. Então devemos evitar tudo que entra nesse sentido. E quando nós continuamos lá em Provérbios capítulo 1, agora o verso 17. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Imagina você quer um caçador, né? Você quer pegar uma ave, quer um caçador ou alguém que quer caçar ou ter uma ave para colocar numa gaiola. Como é que você vai pegar uma ave? Se a ave está ali, você pega e estende assim uma rede. E ela vendo, né? Você coloca bem ali, depois tenta chamar, vem aqui, vai dar certo isso? Você acha que a ave vai ser assim tão ignorante, tão falta de entendimento para chegar e ir diretamente para a sua perdição? Não, aqui ele está dizendo, é inútil. Então, se você fizer isso, o que se faz? Geralmente se faz, você tem que colocar uma teia, uma rede, algo para capturar a ave sem que ela veja. Você tem que estar escondido e ela tem que andar desapercebida. Ela não pode perceber aquilo, ela tem que passar naquela direção sem perceber. E é isso que Satanás faz, ele seduz, ele coloca ali uma armadilha para tentar nos seduzir. Só que o que acontece? A Bíblia está falando algo mais além do que isso. No verso 18, no entanto, estes, ou seja, essas pessoas, esses pecadores, armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Por ficarem tentando explorar os outros, tentar fazer essa questão de derramar pela violência ou pensando só em si, o que eles podem tirar dos outros para ter para si, e nessa atitude, nesse egoísmo, nessa cobiça,
Eles, na verdade, estão armando uma teia para eles mesmos, uma rede que eles mesmos vão ali e cair nela. É isso que ele está dizendo. Quem está fazendo isso está construindo a própria perdição. Está construindo a própria armadilha que vai cair e se perder nela. E aí o verso 19. São assim as veredas, os caminhos, as atitudes de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. E é interessante que essa palavra cobiça, quando eu estava estudando em inglês também esse provérbio, lá diz que tem o desejo de ganho, um desejo ilícito, um desejo que não é baseado no amor, um desejo egoísta de ganhar, Então, são cobiçosos de ganho. Essa é a palavra que diz na King James. Cobiçosos de ganho. Quero ganhar. E veja só agora o ponto aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 6. Esse é o verso-chave para entendermos melhor essa porção das Escrituras. 1 Tessalonicenses capítulo 6. Um pouco para trás de Hebreus, que nós estávamos. Né? 1 Timóteo capítulo 6. 1 Tessalonicenses não tem 6 capítulos, tem 5. Então, 1 Timóteo, capítulo 6. O verso... Vamos lá. Os versos 9 e 10. Vamos ler no verso 8, versos 8 a 10. 1 Timóteo 6, 8 a 10. Vamos deixar o 8 para o final. Vamos lá o 9 e 10 primeiro. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Primeiro, não é errado nós queremos crescer, prosperar, mas se o nosso coração está o desejo de ser rico, quero riqueza, quero dinheiro, poder. Olha só o verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olha só a palavra, cobiça, de ganho, de dinheiro, de ser rico, nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram, ou seja, se machucaram, se feriram, se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E queria Deus que muitos desses tenham se arrependido e aceitado o chamado de Deus para o arrependimento e não continuado nesse caminho de morte. Mas só fez mal para eles. Então, quando nós percebemos que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, não o fato de ter dinheiro, todos precisam trabalhar, ter o seu sustento. Paulo fala mesmo que quem não quer trabalhar, que não coma. Trabalhe, faça o que é bom com as suas mãos. Mas ele, quando fala sobre isso, olha que interessante, quando ele vai falar um pouquinho para trás aqui, em 1 Tessalonicenses, Segunda Tessalonicenses, o livro atrás, quando a gente vem aqui para 2 Tessalonicenses, o verso 10. Veja só. 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Alguém pode trabalhar, tem as possibilidades, tem tudo na mão ali e não quer trabalhar. Não, vou ficar aqui ocioso. Então, não coma também, não ajude, não dê comida para uma pessoa que nessa condição. É isso que está dizendo. Não coma também. E aí o verso 11. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs. E tem uma outra tradução que diz se intrometendo na vida alheia. Aí começa a fofoca, começa a ver aquilo ali, aquilo, falar dos outros, ficar inteirado das notícias e tal, e em vez de trabalhar, mas fica só ali. E as mídias sociais hoje tem muita gente que recebe auxílios e fica sem trabalhar e fica lá só no celular, nas mídias sociais e vendo da vida dos outros. É exatamente o mesmo princípio, o mesmo problema que tinha lá naquela época tem hoje. Talvez um pouco pior hoje por causa dessas facilidades, essas coisas que tem.
E aí eu olho o verso 12. O que Paulo está dizendo para essas pessoas que estão nesta condição? Verso 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Olha só, esse é o princípio. Trabalhe e... E aí quando... E o verso 13, né? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então trabalhe como o próprio pão, ou seja, produza, faça o que você pode, sobreviva do trabalho honesto, útil, e faça o bem, não se canse de fazer o bem. Aí, o verso 14, mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então Deus não está dizendo abandona, exclui, não entra mais em contato com ele, não. Não anda mais com ele. Demonstre que você se importa com ele, mas não fique mais junto. Fala, olha, para quê? Para que ele se envergonhe. Opa, o que eu estou fazendo é errado. Ó, por que vocês não estão? Por causa disso. Nós estamos falando para você, você não está ouvindo, então nós vamos nos afastar. Mas a gente quer o teu bem. Esse é o princípio. Percebam só o amor aqui presente. E aí, como que Paulo agia? O verso 7, 8 e 9. Como que ele fazia? Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Então Paulo não ficou lá desordenadamente. Verso 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Verso 9. Porque não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Então, esse é o princípio aqui. Trabalhar para sustentar e também poder fazer o bem a outros, poder ajudar. E aí, voltando ali em 1 Timóteo 3, em 1 Timóteo 6, o verso 8. Nós lemos o verso 9 e 10, que é aquele que tem o amor ao dinheiro. Esse é o problema, não é o problema ter dinheiro. Devemos trabalhar, ter o sustento, mas que o nosso coração, nosso amor está focado no dinheiro, isso é de ganho, isso na verdade é egoísmo. Desejo egoísta e é transgressão da lei de Deus, porque a lei de Deus é o amor. Isso vai levar a querer acumular e ter, e não olhar para o próximo que precisa. Nos torna egoístas, centrados em nós mesmos. E aí olha qual é o princípio. 1 Timóteo 6, 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, ou seja, roupa, estejamos com isso contentes. Então aqui o que é o principal, o básico para a vida? Alimento e roupa. Se você tem isso, esteja contente. Ah, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho uma casa, porque eu não tenho isso. E fica triste porque eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Não. Se você entrar nesse caminho, nesse desejo, nessa cobiça, nunca vai ser feliz. A sepultura nunca se farta. Você vai ser como uma sepultura, nunca vai estar satisfeito. Vai estar sempre ruim, vai estar sempre... E não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos alegres, não como uma sepultura, um poço de lágrimas, de mortos, não. Percebam que a vida vem quando nós tiramos o foco de nós mesmos, de ganhar, querer, de ter, de essa cobiça, esse desejo, amor ao dinheiro. Isso é morte espiritual. Se a gente deixa isso e morre para o eu, aí entra o que? Vida. Aí nós fazemos as coisas não pensando em nós mesmos. Eu não vou trabalhar só pensando em mim, mas eu vou pensar no próximo. Isso que é interessante. E a parábola lá de Lucas capítulo 11, que Jesus contou, vamos ver lá. Lucas capítulo 11. A história. O verso 5 em diante. Vamos ler, na verdade, o 5 até o 10, depois o 13. Então, do 5 ao 10, daí o 13. 7 versos. Lucas 11, 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite,
e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Verso 6, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho que apresentar-lhe. Verso 7, se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Para dar para ti, no caso. Verso 8, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á. Todavia, por causa da sua importunação. Ou seja, se não se levantar por ser seu amigo, levantar-se-á, porém, né, todavia, por causa da sua importunação. E lhe dará tudo o que houver mister, o que houver necessidade for. Verso 9, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja que interessante, a comparação aqui não é que Deus ele é assim, mas se mesmo para um amigo desses, egoísta, estava só pensando em si, o outro, olha, eu estou precisando, eu não tenho comida em casa, chegou uma visita, eu não tenho o que dar para visita de comida, me dá e me empresta 3 pães. Aí ele, não, tá tarde, a família tá aqui, não me incomode. Mas se aquele amigo ficar insistindo, o outro que é egoísta, esse amigo egoísta, que tem as posses, tem o pão ali, mas é egoísta, ele vai acabar dando por causa da insistência, da importância, tá, para que ele não me deixe dormir em paz, não fique mais falando, eu vou ajudar. Se mesmo uma pessoa egoísta age assim, ajuda, qual é o contraste disto? Nós vemos no verso 13, mas olha só o verso 10 também. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Devemos insistir com Deus por coisas boas, coisas necessárias, o pão, sustento. Verso 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, nós, egoístas, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Ou seja, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, egoístas mesmo que somos, sabemos dar coisas boas, Deus muito mais vai dar o Espírito Santo, que é a maior, o principal, a melhor de todas as bênçãos, de todas as dádivas, para aqueles que pedirem. Veja que interessante. Pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado aqui com um precioso pão. E se nós pedimos o Espírito Santo para poder passar adiante também, e o que o Espírito Santo nos faz? Ele nos faz lembrar de tudo que Jesus nos disse, João 14, 26. Então, tudo que Jesus nos disse, é o Espírito Santo que nos faz lembrar, que ele que nos ensina. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender o sacrifício de Jesus, a conhecer a Jesus. E aí Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Veja só lá, em João, na verdade, capítulo 6. Um pouco para frente, na verdade. João, capítulo 6. Jesus, ele disse, no verso 48. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E verso 51, veja só. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O sacrifício de Jesus, quando conhecemos esse sacrifício, o seu amor, o que estava no coração de Jesus, os princípios que moviam ele, e nós nos alimentamos disso, falamos sobre isso, pensamos sobre isso, meditamos, conversamos com ele, isso é comer do pão do céu. E se nós percebemos que é Cristo Jesus o nosso alimento e queremos compartilhar com outros, e a gente aprende de Cristo na palavra, na Bíblia, quando a gente entende isso e começa a viver isso, aí então é aquela condição, a gente percebe, Senhor, eu não tenho como ajudar muitas outras pessoas, eu quero poder ajudar os outros com esse conhecimento do amor de Deus. E a gente olha para nós tão egoístas, Senhor, eu não tenho amor, mas me dá amor para que eu possa passar adiante o teu amor. É isso que Deus quer. E isso vai acontecer por meio do Espírito Santo. Por quê? Para nós encerrarmos hoje, Romanos capítulo 5. E nós estamos vendo os dois princípios, amor
a lei de Deus, obediência e transgressão. Os pecadores que transgridem a lei de Deus, que não amam, os que são egoístas, e têm o desejo de ganho, que amam o dinheiro, a cobiça de ganhos, né? Romanos 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, olha só, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se nós queremos ter amor a Deus, amor ao próximo, precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama, ou seja, vem sobre nós e derrama, sobra, ultrapassa, vai jorrando para fora. E aí vai contagiar os outros também. E a gente vai deixar de ser um sepulcro, um local que nunca está satisfeito, alguém que está só reclamando que nada está bom, porque nunca está bom, nunca vai ficar bom, e não vai ficar se não tiver Jesus. Se Jesus for o nosso Senhor, o nosso Salvador, aí muda. Se nós deixarmos esse egoísmo, esse desejo, essa cobiça de ter e de ficar para nós e começarmos a olhar para o próximo e a nos preocupar com a necessidade do nosso próximo, aí a promessa que Deus vai dar o Espírito Santo e vai nos colocar amor no coração e vai nos tornar vivos espiritualmente, nos livrar dessa morte espiritual. Amém? Vejam só que profundidade nós entendemos aqui. Algo que simplesmente poderíamos olhar, alguém ali querendo derramar o sangue de alguém, eu não sou como esse, eu não... Mas ele diz claramente, se alguém tem cobiça, e tem um desejo, amor pelo dinheiro, é exatamente isso. Os resultados eternos das nossas ações são isso, é como se estivéssemos derramando sangue. Então deixemos de contemplar a maldade, de colocar coisa má perante os nossos olhos. E passemos a contemplar o bem, contemplar a Cristo, a nossa justiça. Amém? Queridos, vamos fazer uma oração para encerrarmos nessa hora de estudo. Então oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, por entendermos um pouco melhor o que é a Tua lei, o que está envolvida nela, qual é o Teu desejo para nós, que o Senhor não quer que sejamos egoístas, quer nos livrar disso, que esse é um caminho de morte para nós e para os outros. Livra-nos disso, Senhor. Não queremos mais andar dessa forma. Tira de nosso coração todo o traço do egoísmo, por meio do Teu Espírito. É somente colocando algo muito bom no lugar, que é o Teu Espírito Santo, que nos encherá do Teu amor. Mas para ter espaço para o Espírito Santo, precisamos nos esvaziar do eu. E essa é algo que Tu deixaste para nós nos esvaziarmos, nos quebrarmos, nos jogarmos sobre Ti. Nós não podemos, Senhor, nos transformar, mas nós podemos nos humilhar perante Ti e reconhecer, Senhor, eu preciso de um coração novo. Então, por favor, dá-nos Teu Espírito. Ouve essa oração, perdoa os nossos pecados e atende, Senhor. Assim como aquele que pediu pão, ajuda-nos a crer que se pedirmos e não desistirmos, pedirmos a cada dia, pelo Teu Espírito, o Senhor vai nos dar, porque o Senhor é bom. E obrigado porque o Senhor já nos tem respondido, nos tem dado Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Alguma pergunta, algum comentário que alguém gostaria de fazer? Agora é o momento.